Olá, pessoal. Pessoal, estou aqui com o híbrido da Sunry, mais especificamente o modelo de 4.2 kW, que é 24 para 220, da linha Eco, né, é on e off. E surgiu uma dúvida lá nos comentários, né, nos comentários lá do vídeo de configuração desse equipamento, perguntando em relação aos códigos de erro e falha que tem no equipamento, né? Às vezes você está utilizando ele, aparece um código de erro ou falha aqui na tela dele, e esses códigos de erro tem no manual do equipamento, só que o manual está em inglês, e isso acaba dificultando um pouco ali a compreensão pela maioria das pessoas que utilizam esse equipamento. Pensando nisso, né, vim trazer hoje aqui uma interpretação desses códigos de erro. Ele tem aqui, ó, Fault Reference Code, aqui são os códigos de falha, e ele tem o Warning Indicator. Esse Warning Indicator é justamente os códigos de aviso, né? Ele tem aqui códigos de falha e códigos de aviso. E vou passar para vocês aqui mais ou menos o que é cada código, para vocês terem uma noção quando aparecerem no equipamento de vocês e se aparecerem, porque muitas vezes você instala o equipamento de maneira correta, utiliza o equipamento de maneira correta, esses códigos de erro ou falha nunca vão aparecer. Iniciando aqui pelos Fault Reference Code, que são os códigos de falha, né, a referência dos códigos de falha, temos aqui o erro 01, que fan is located when inverter is off. Falando basicamente que um dos fãs, que são essas ventoinhas aqui, ele chama de fan em inglês, está bloqueado, está parado, não está funcionando. Você ligou o equipamento, ele faz a verificação inicial das duas fãs. Se uma delas não estiver funcionando, ou se as duas não estiver funcionando, ele vai apresentar esse erro 01. Vai aparecer aqui na tela 01 erro. Vem por aqui na tela, vai aparecer 01 erro, e você vai saber que é um erro do ventilador, da ventoinha. Segundo erro, over temperature. 02 erro. O que é over temperature? Excesso de temperatura. Temperatura, over, excesso. Demais, tá? Temperatura é demais aqui. Subiu demais a temperatura do equipamento, ele vai entrar em proteção por temperatura. Quando é que pode subir a temperatura? Ou as ventoinhas travaram enquanto estava funcionando, ele subiu demais a temperatura, ou então o inversor está posicionado num local muito quente, muito abafado, e acaba subindo a temperatura mesmo com as ventoinhas funcionando. Então, se aparecer este problema de overtempered, ele vai reiniciar, ou então ele vai desligar, depende da configuração que você deixar lá, e você tem que ir lá e corrigir a questão da temperatura dele. 03, bateria voltage is too right. Bateria está com a tensão muito alta, 0,3. Um exemplo, você configura o inversor para trabalhar com bateria até 28 volts. Aí você vem aqui e coloca uma bateria com 32 volts. Ele vai acusar bateria alta e vai entrar em proteção. Do mesmo jeito, no erro 04, bateria voltage is too low. Baixa tensão de bateria, vai dar erro 04. Esse erro 04 é mais comum de acontecer quando você está usando a bateria, um exemplo, você botou para cortar em 22 volts. Quando dá 22,5 ou abaixo de 23, ele já começa a alarmar aqui no visor o erro 04 dizendo que a bateria está baixa. Tipo assim, ó, preste atenção que a bateria está baixa. Ele começa com o warning indicator e depois que desliga, ele vem para o código de erro mesmo, que é a bateria voltage is too low. Ok? Vamos lá para o 05. Output short circuit ou over temperature is detected by internal convert components. O que aconteceu aqui? Ou teve um curto-circuito na saída, você pode ter ali na sua saída AC, tem lá e tal, colocou um equipamento, fechou o curto, você vai ter um problema, ou então na instalação da casa, ou então houve um excesso de temperatura em algum componente interno do equipamento, né? Às vezes ele tem aqui o sensor de temperatura dentro dele e ele identifica que teve um excesso de temperatura dentro do equipamento e as ventoinhas não deram conta. Só que esse excesso de temperatura não chega a acionar o fault 02. Ele já vai acionar o fault 05 porque é um erro interno do equipamento. Então você vai ter que verificar isso aí com um técnico capacitado. 06. Output voltage to right. Tensão de saída muito alta. 06. Pode acontecer tensão de saída muito alta. Se a tensão de entrada no bypass estiver muito alta, ele vai dar erro de tensão de saída alta. Um exemplo. Aqui a rede é 220, mas se tiver algum problema na concessionária e essa rede subir para 270, 280 volts, vai dar tensão de saída alta nele quando estiver no bypass e vai apresentar esse erro aqui. Continuando aqui,
07, Overload Timeout, 07, basicamente, erro de quando você coloca muita potência para cima do inversor, um inversor de 4.200, vamos supor que você quis ligar um chuveiro elétrico de 5.500, assim que você tentar ligar, ele vai dar esse erro aqui de Overload Timeout. No teste que eu fiz do outro modelo da Sunray, ele dava justamente esse erro 07 quando eu excedia a potência máxima dele. Depois, quando eu fizer esse teste aqui, ele também vai apresentar esse erro 07. Continuando aqui, temos aqui 08, Bus Voltage is too high. Tensão no barramento está muito alta, alta demais, erro 08. Geralmente, quando dá esse tipo de erro, é um problema interno do equipamento. Não é a tensão da bateria em si que está alta, mas a tensão interna do barramento dele. Às vezes reiniciando resolve, às vezes não, aí tem que chamar o técnico capacitado. Vamos lá, 09, Bus Software Start Failure. Esse aqui, ele tem um software start, que é um ligamento dele, né, um início dele de forma gradual, e nesse software start, ele pode ter alguma falha, vai dar erro 09. Já no 51, Overcurrent or Surge. Overcurrent é excesso de corrente, no caso aqui na corrente AC. Se você colocar um equipamento para puxar na saída AC dele, for muito alta a corrente, ele entra já em proteção por overcurrent, né? No caso, a potência às vezes é baixa, mas a potência ativa é baixa, né? Os watts é baixo, mas a potência aparente é muito alta. E quando a potência aparente é alta, porque você tem um equipamento com fator de potência baixo, como uma bomba SAPA, alguma coisa do tipo, potência reativa, o que vai acontecer? A corrente vai ser alta, a potência não vai ultrapassar, mas ele vai entrar em excesso, vai entrar em proteção por excesso de corrente na saída dele. Ou então um pico, surge é pico. Colocou um pico muito alto para cima do equipamento, que ele não suporta, ele vai entrar nesse erro 51, que é justamente em relação a excesso de corrente ou pico. Erro 52, Bus Voltage is too low. Tensão interna lá do barramento muito baixa. Pode ser bateria baixa? Pode, mas pode ser também o erro do equipamento. Vamos lá. 53. Inverter Soft Start Failure. Então ele teve um erro na hora de iniciar ele, fazer o soft start, né, que é o ligamento gradual dele, teve um erro, uma falha, vai apresentar o erro 53. Já no código 55, Over DC Voltage in AC Output. Pronto, em relação a esse erro 55, eu nunca tinha visto ele, mas eu vou tentar traduzir aqui para vocês. Over DC Voltage é excesso de tensão de corrente contínua na saída AC, erro 55. Eu já tinha visto falar de alguns Groovut, investidores da Groovut, que tem uma tecnologia parecida com esse de trabalho, que apresentavam esse erro. Ele dava lá um erro no chaveamento interno dele, ele acabava passando a tensão dos painéis direto para a saída AC. Um exemplo, o painel estava lá em 400 volts, ele jogava esses 400 volts na saída AC, isso era um problema terrível. Por quê? Porque queimava tudo que era equipamento que tinha dentro de casa. Então, se der esse erro 55, possivelmente em relação a isso, na época, isso acontecia muito quando a pessoa pegava um equipamento 220, que era para trabalhar fase e neutro, e colocava para trabalhar numa residência fase-fase. Não fazia potencialização e além disso tinha a instalação da casa que em algum ponto dava algum tipo de retorno e acabava danificando os Groovut, né? E teve um YouTube famoso aí que gosta de um sol na placa que ensinava a fazer isso aí. Isso aí queimou muito Groovut do pessoal aí nos grupos aí. Eu vi na época, alertei, mas como o cara lá é famoso e tal, o pessoal achou que ele que estava certo e eu estava errado. Mas no fundo, quem estava certo era eu, ele estava errado lá nessa história. Enfim, continuando aqui. 57. Current Sensor Failure, que é uma falha no sensor de corrente. Ele tem um sensor de corrente interno nele para poder saber se a corrente está de acordo com o que o equipamento suporta. Se der uma falha nesse sensor de corrente, ele vai apresentar aqui o erro 57. Já no 58, Output Voltage is too low, erro 58. Mesma questão.
está no bypass, vê uma tensão abaixo de 170 volts a concessionária, se ele estiver no modo UPS, ele vai dar uma tensão muito baixa na saída e vai apresentar aqui o erro 58. 59, PV voltage is over limitation. 59. Esse aqui é o seguinte, esse equipamento, por exemplo, vou até mostrar aqui na etiqueta lateral aqui, deixa eu mostrar aqui, PV input. Ele aceita no máximo 500 volts de VOC e de PV e o MPPT dele trabalha entre 60 e 450 volts. Ok. O máximo dele estourando é 500 volts. Aí vamos supor que você pega, se o máximo é 500 volts, eu vou colocar 10 placas grandes de 565 watts da Jinko, a bifacial, que não é o que eu tenho aqui. Só que essa placa grande, o VOC de cada placa é 51 volts, 50.1 volts, é um pouco mais do que 50 volts. Então, você juntando as 10 placas, vai dar 501 volts de VOC. Aí você diz, não, mas 1 volt não vai dar diferença, não sei o que, tudo bem. Só que você tem que lembrar que existe uma variação que o próprio fabricante coloca lá de 3 a 5% dependendo do fabricante. Então, essa placa de 50 volts, ela pode chegar até 51.5 até 52.5 volts. Então, você pode ter um arranjo ali que vai passar de 500 volts em algumas situações. Se passar de 500 volts, que é o que ele suporta, ele vai entrar em proteção em relação ao erro 59, que é PV Voltage is Over Limitation. Mas tem muito cuidado com esse tipo de erro por um detalhe, porque se ele só entrar em proteção, deu bom, mas pode simplesmente danificar o equipamento, que pode não dar tempo dele entrar em proteção. Aí aqui tem alguns erros específicos para quem usa bateria de lítio com comunicação com o inversor. Você tem a bateria comunicando com o inversor, o que vai acontecer? Erro 02. Temperatura de bateria está muito alta, então se ele identificar que a temperatura da bateria está muito alta, que a BMS tem essa informação, ele vai entrar em proteção, o inversor, e vai avisar o código de erro, código de falha. 03, tensão de bateria muito alta, ele identificou lá na BMS que a tensão está muito alta, né? Por exemplo, lítio bateria é para carregar no máximo 3.65, um exemplo, que é a bateria de LiFePO4, 3.5 por S. Ele notou que passou dessa tensão, ele vai entrar em proteção por alta tensão, e do mesmo jeito o 04, tensão muito baixa, ele vai entrar em proteção também e apresentar o código de erro se a bateria for a menos de 2.71 volts por S. Então isso aqui é a proteção caso você tenha a comunicação da bateria, da BMS da bateria com o inversor via RS485 ou então outro protocolo compatível. Pronto, depois de ver os códigos de falha, vamos para uma tabela aqui do lado, que é o Warning Indicator, que são os indicadores de perigo, de atenção. Você tem que prestar atenção no que está acontecendo para tentar corrigir antes de entrar em proteção. Vamos lá. 01, fan is located when inverter is on. Tipo, o inversor está funcionando, só que ele identificou que o fan travou. Ele vai dar vai bipar 3 vezes, ó, beep 3 times, ele vai bipar 3 vezes durante 1 segundo, né? 3 vezes 1 segundo, e vai aparecer aqui 01 e uma carinha de triste aqui na lateral, né? Ele bota aqui 01 e a carinha de triste. Então, se travar o fan enquanto ele estiver funcionando, ele vai continuar funcionando, mostrando esse warning indicator, e se subir demais a temperatura, aí ele entra com o erro 02, que é o over temperature, e entra em proteção. Vamos lá. 03, bateria is overcharged. Beep once every second. Ele vai bipar quando a bateria estiver muito carregada, overcharged. E vai aparecer 03 e a carinha triste do lado. Isso aqui acontece quando você... Geralmente acontece quando você tem um controlador de carga à parte. Um exemplo, você colocou aqui para carregar até 28 volts a bateria. Lá o seu 7S de LiFePO4, tudo mais, até 28 volts, tá? No 8S LiFePO4, 7S não, 8S LiFePO4. Só que aí você tem um controlador do lado, um MPPT, botou aqui tal, bonitinho, de 48 volts ou de 24 volts, de acordo com o seu equipamento, e esse MPPT começou a mandar uma tensão de 28.4, 28.6 para a sua bateria. Essa bateria vai se carregar mais do que
está programado aqui, e aqui ele vai mostrar um Warning Indicator dizendo que a bateria está muito carregada, que é justamente o Warning Indicator 03, o código 03 de aviso. Já no 04, bateria baixa, ele também vai bipar e aparecer 04. Quando é que a bateria está baixa? Você está usando o equipamento e tal, configurou para cortar em 24, a bateria já está em 23, desculpa, você configurou para cortar em 24, a bateria está em 24.5 ou 25, né? Está acima do que você configurou, ele já vai começar a dar este código 04 de low battery. Já o 07 overload, ele vai ficar bipando a cada meio segundo e vai ficar aparecendo 07 a carinha, que é justamente quando você se aproxima ou passa um pouquinho do máximo recomendado dele, ele já entra em overload, só que antes ele começa a dar esse warning indicator. Se você permanecer, aí ele vai dar o erro 07, né? Ele passa de código de aviso 07 e passa para o erro 07, onde acabou o tempo de overload e ele entra em proteção. Já no 10, Output Power Derating. Aqui é alguma informação em relação à potência de output, código de aviso 10, eu nunca vi esse erro acontecendo, mas possivelmente alguma coisa relacionada à potência de saída, ou está muito alto ou não está de acordo com a especificação do inversor, ele vai dar erro 10 antes de entrar em proteção, no caso o código de aviso, né? O 15, PV Energy Slow, basicamente está avisando que a energia que vem do painel fotovoltaico está muito baixa, a energia, ele começa a dar o warning indicator 15. Esse tipo de erro também eu nunca vi na prática ele acontecendo, esse tipo de aviso, porque ou você coloca um arranjo de painel que atende, ou então ele vai ficar com um arranjo de painel muito baixo que não vai nem acionar o MPPT, né? Tem aqui outros avisos, que é o E9, que é explicando que a bateria aqui está em equalização. Ele não dá nenhum tipo de alarme, vai aparecer que E9 uma carinha. E não é bem um erro, é só um aviso, né? Ele mostrando aqui, ó, a bateria está equalizando. Enquanto ele está equalizando, ele aparece esse E9 na tela. E tem esse outro aqui, que é o BP, que é bateria is not connect, que é justamente quando você está utilizando, ó, aparece o BP em uma carinha, bem aqui, justamente avisando que o equipamento está sem bateria. Está sem bateria, como é um equipamento que trabalha sem bateria, ele vai ficar aparecendo esse BP continuamente quando você estiver usando ele sem bateria, né? Estiver usando só com placa e concessionária. Vocês podem até conferir isso nos vídeos que eu mostrei ele trabalhando só com placa, que aparecia aqui constantemente a sigla BP avisando sobre isso. Já em relação à bateria de lítio, se você tiver comunicação com a bateria de lítio com o inversor, ele tem aqui alguns códigos de aviso, que é o 04, que é a tensão de bateria baixa, 05, tensão de bateria alta, e 06, que a bateria está perigosamente muito baixa, que é quando ela é abaixo de 10%, a BMS avisa que é melhor desligar, porque está muito baixa a tensão da bateria, você corre o risco ali até de danificar a sua bateria. Pois bem, pessoal, aqui foi um vídeo, ficou um pouco longo o vídeo, né? Quase 20 minutos aí de informação, mas é porque realmente tem que explicar bem detalhadamente cada erro desse. Tem alguns erros desses aqui e códigos de falha, como eu nunca vi na prática, então fica um pouco dúbio para poder tentar explicar, mas o que eu já sabia que eu já passei para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação aos códigos de erro, em relação ao equipamento, ou qualquer coisa em relação a híbrido, coloca aí nos comentários que eu vou tentando responder aí nos próximos vídeos, né? Que nesse vídeo aqui foi motivado por um pedido de um colega aí do canal, né? Um inscrito do canal, que viu o vídeo lá de configuração e pediu para mostrar como é que eram os códigos de erro. Estou aqui mostrando, e depois eu quero fazer outros vídeos também mostrando mais informações desses híbridos da Sunry e de outros equipamentos quando eu estiver aqui na bancada. Então, pessoal, para fortalecer o trabalho, se inscreve, deixa a curtida, comenta se tiver alguma dúvida, alguma relação ao híbrido e em relação aos erros. E não esquece de compartilhar esse vídeo aí nos grupos que você participa e tudo mais, porque eu tenho certeza que esse tipo de informação vai ser muito útil para quem tem um equipamento desse rodando no off-grid. Até mais, pessoal!